A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo mais uma vez, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora no nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o Diácono Edson, aqui da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, e juntos nós estaremos estudando neste quarto trimestre de 2024 a revista aqui pela classe dos adultos que tem como tema As Promessas de Deus. Confie, viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Amém? Nós temos como comentarista para esta revista do quarto trimestre o pastor Elinaldo Renovato. Então, irmãos, nós já aqui fazendo essa primeira parte introdutória sobre a revista que estaremos estudando, nós sabemos que a Bíblia ela é um livro inspirado por Deus, né? Toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, onde existe ali promessas que já se cumpriram, existem promessas que vão se cumprir, existem promessas, né, que independem da participação humana, mas também existem promessas que dependem do quê? Da participação humana. Em que sentido da participação humana? Na obediência do ser humano aos princípios estabelecidos por esta palavra que estaremos estudando, pela palavra do Senhor, que é o nosso manual de fé e conduta. Então, nesse trimestre aqui, nós estaremos estudando, né, várias questões referentes aí às promessas e abrangendo neste assunto que com certeza ele vai enriquecer a nossa vida como cristãos até que Jesus Cristo volte. Então, o nosso propósito é que nesse trimestre nós sejamos encorajados a confiar nas promessas de Deus e desfrutá-las no tempo certo, de acordo com a vontade do nosso Deus. Amém? Então, nós temos aqui para a primeira lição, que é para a data do dia 6 de outubro de 2024, o tema desta lição de hoje é as promessas de Deus. E eu quero enfatizar aqui aos irmãos que nós já vamos estar postando esta primeira lição, né, em uma playlist chamada Promessas, aqui no nosso canal. Então nós temos como textuário para esta primeira lição de hoje, Jeremias capítulo 1, no versículo de número 12, que diz assim: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Esse velo aqui, irmãos, no sentido de eu cuido, né, eu prezo pela minha palavra para que ela se cumpra. Nós temos como verdade prática, Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. E o que é relacionamento? Relacionamento é nós convivermos bem com o nosso semelhante, né? Com as pessoas que são semelhantes a nós, ou seja, a convivência geral do ser humano, não só aquelas que estão próximas, mas aquelas também, né, que estão distantes. E nós fazemos uma analogia aqui a respeito dos 10 mandamentos. Os primeiros 5, se os irmãos forem dar uma estudada ali, uma verificada, nós vamos ver que é o relacionamento com Deus, né? E o restante deles, relacionamento com o nosso próximo. Nós temos como leitura bíblica em classe para a lição de hoje, Isaías capítulo 55, do versículo 6 ao versículo 13. Nós não estaremos fazendo leitura agora, porém, nós durante a aula, né, durante a lição, nós vamos estar trazendo os versos correspondentes aqui a esta leitura, mas você tem, né, a liberdade, né, e fique à vontade para estar lendo ali todo o capítulo 55 do profeta Isaías. Nós temos 3 objetivos, irmãos, para a lição de hoje. Quais são eles? O primeiro, definir a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de uma grande bênção. O segundo, apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas, ou seja, Deus ele é infalível para cumprir, né, as suas promessas. Ele não falha, em Deus não há falha, né? A Bíblia ela é inefável, né? Ela também contém ali a verdade, né, sobre a palavra do Senhor. Ela é a palavra do Senhor, né? E elencar os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. Então, esse segundo, infalibilidade de Deus, ou seja, o nosso Deus não falha, né? Caminhando aqui então, irmãos, para a nossa parte motivacional da nossa lição de hoje, nós temos então
que está sempre experimentando estreitar o nosso relacionamento com Deus. Para quê? Para que as promessas dele venham se cumprir na nossa vida. E o autor da revista, ele pontua aqui, é importante ter em mente que é preciso nutrir um relacionamento sincero, leal para com Deus que faz que faz as promessas. Então, esse nutrir aqui, é o que? Estarmos sempre nos alimentando da sua palavra, caminhando para a parte de introdução da nossa lição de hoje. Então, vamos trazer aqui o conceito sobre promessa. As promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios, ou seja, aos propósitos de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé, porque sem fé é impossível agradar o Senhor, plena nele e em sua palavra. Então, nesse trimestre aqui, nós estaremos estudando a respeito dessas promessas da parte do nosso Deus e dos desdobramentos em nossa vida cristã. E nesta primeira aula, falando aqui especificamente sobre essa primeira aula de hoje, nós estaremos tendo como objetivo a conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus segundo a sua palavra. Então, nessa parte introdutória aqui da lição, nós temos também como palavra-chave a palavra promessas, amém? Que nós já trouxemos o conceito. O que é uma promessa? É algo que alguém faz para alguém que precisa, ou que necessita, ou melhor dizendo, ou que está ali condicionado a ser realizado. E trazendo aqui para a nossa vida espiritual, Deus ele nos faz promessas de acordo com o quê? Com o seu querer primeiramente e com o quê? Com a necessidade que ele vê que nós temos da nossa total dependência dele, amém? E a maior promessa de Deus para a nossa vida é a salvação, que veio através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Lógico que as demais promessas estão condicionadas ao que? A misericórdia dele para com o ser humano, amém? Nós temos três objetivos, melhor dizendo, tópicos para estarmos estudando na lição de hoje. Como é de costume, a revista da Igreja CPAD, ela traz três tópicos, e esses tópicos têm os seus subtópicos, e cada subtópico aqui, ele trata de uma situação referente aos objetivos propostos lá no início da lição. Então aqui o primeiro tópico, ele vem trazendo o tema, um convite de Deus. Aqui nós estaremos estudando três subtópicos. O primeiro, um convite, uma promessa. Lá em Isaías capítulo 55, especificamente no versículo de número 11, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, que gostaria de estar lendo aqui aos irmãos, diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, esta palavra aqui, irmãos, nós vemos aqui o poder de Deus que está aqui em destaque. Ele falando, olha, eu vou cumprir aquilo que eu estou prometendo. Então, sempre a palavra do Senhor, ela vai trazer, no mínimo aqui, duas situações, além de um propósito específico. Quais situações? Ou a redenção, ou o quê? Infelizmente, aqui nesse contexto nosso, a condenação. O autor da revista, ele pontua aqui, que sempre a palavra do Senhor, ela agirá com um propósito, e quer seja para a redenção, quer para a condenação. Ela não pode retornar vazia, porque o soberano é zeloso para cumpri-la. Lembra lá do nosso textuário, Jeremias capítulo 1, no versículo de número 12, nós lemos aqui, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la, amém? Então aqui, irmãos, nós precisamos estar o quê? É nessa veracidade da palavra é que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para que possamos viver estas promessas. Quais passos? O autor da revista aqui, ele pontuou duas situações, que é o segundo subtópico e o terceiro.
Primeiro passo, é preciso buscar ao Senhor. Olha o que diz o verso de número 6 de Isaías 55. Ó. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aí nesse contexto aqui, ó, aqui somos instados pela palavra de Deus a buscar ao Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. Aí nós vamos trazer aqui no Novo Testamento, né, o que Jesus ele nos ensinou. Lá em Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao versículo de número 8, diz assim, ó, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Verso 8, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então, nesse contexto, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ele nos ensinou que a quem pede será dado. E ainda podemos trazer aqui, né, a conclusão deste segundo subtópico, dizendo aos irmãos, ó, busquemos a Deus enquanto podemos fazer isso hoje. Porque, irmãos, tem muitas pessoas que vão falar assim, vão postergando as situações, vão deixando, às vezes você vai evangelizar alguém e ela fala assim, ah não, tem tempo. Ou quem aqui já não ouviu um apelo, né, em um culto pentecostal, né, em um culto na igreja, e quando é feito o apelo, né, aí às vezes a pessoa ali endurece o coração, ela não vai aceitar Jesus Cristo, e aí o Espírito Santo toca, né, aquele que está fazendo o apelo em dizer, né, que Deus lhe conceda uma outra oportunidade. Mas a minha pergunta nesse momento sempre foi, né, Deus é misericordioso para nos dar outra oportunidade, mas nós não sabemos o dia que seremos recolhidos por Ele. Então, que nós, mais uma vez frisando aqui, ó, que nós possamos estar buscando o Senhor hoje. Lembra lá de uma das pragas, né, lá do Egito, que quando Moisés ele vai ali diante de Faraó, não me engano, a praga das rãs, quando ele vai ali diante de Faraó, e Faraó fala assim, amanhã, né? E tem muitas pessoas, né, deixando para amanhã o que se pode fazer hoje. O que podemos fazer hoje? Buscar ao nosso Senhor. Amém? Então, um outro passo aqui que o autor da revista colocou também é o terceiro subtópico, que diz assim o tema, é preciso se arrepender. Provérbios capítulo 28, no verso 13, podemos ler, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, em cima deste tema do subtópico, nós trouxemos aqui já uma referência, né? Que aquele que confessa, aquele que abandona, aquele que deixa, ele encontra misericórdia da parte do nosso Deus. Ainda reforçando aqui, Deus é poderoso em perdoar. Olha o que diz Isaías 55:7, que também faz parte da nossa leitura bíblica em Cássio. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, porque se compadecerá dele. Torne para nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém? Então aqui, irmãos, a palavra do Senhor é bem clara. Se converta ao Senhor. Converter é o que? É mudar de direção de vida, é declarar, né? Eu costumo trazer e dizer aos irmãos que Jesus Cristo ele só é Senhor de quem o aceitou como Salvador, e ele só é Salvador daquele que o tem como Senhor. Amém? Dando sequência aqui ainda, quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, de fato, em nossos corações, percebemos o quanto que os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso, seus caminhos mais altos do que o nosso. Aí o verso 8 e o verso 9 ainda de Isaías, lá da nossa leitura bíblica em classe, diz assim, ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Você pode glorificar a Deus por esta palavra, né? O Senhor ele é poderoso para estar suprindo as nossas necessidades, né? A necessidade que nós temos no nosso coração. E quando nós percebemos isso, quando a palavra ela enraiza em nós,
nós entendemos esse contexto aqui, ó. Então, ó, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta o quê? Júbilo, ou seja, mais que alegria e florescimento espiritual no lugar o quê? De aridez e sequidão. Isso não quer dizer, irmãos, que nós não teremos, né, aflições. A própria palavra vai dizer que no mundo nós teremos aflições, mas que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele venceu todas essas aflições e ele nos dá força, né, e nos dará força para também estarmos vencendo, né, as aflições. E ainda trazendo aqui o próprio Isaías, capítulo 55, do verso 10 ao verso de número 13, né, complementando a nossa leitura bíblica em classe, diz assim, ó, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, como nós já vimos anteriormente, ó. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Ó o verso 12, porque com alegria saireis e em paz sereis guiados aos montes e aos outeiros, exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Olha o verso 13, em lugar de espinheiro crescerá a faia, e em lugar de sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Amém? Então, trazendo aqui como resumo deste primeiro tópico, nós temos: as promessas de Deus estão firmadas na veracidade da sua santa palavra, né? Nós temos como base as escrituras sagradas para estarmos aqui, né, pleiteando esta aula. E aqui, como o autor da revista colocou, né, que essa questão de instados em nosso coração aqui é indispensável, né, muito necessário, né, esse relacionamento aqui com o nosso Deus. Caminhando para o tópico de número 2, irmãos, temos como tema as promessas e seus fundamentos. Aqui também estaremos estudando os seus 3 subtópicos. O primeiro, a promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. Então aqui nós vamos ver um exemplo lá no Antigo Testamento, onde um texto bem conhecido, né, Gênesis capítulo de número 12, do verso 1 ao verso de número 3, né, que do verso 1 ao verso de número 3, a promessa que Deus faz ali a Abrão, diz assim, ó: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, olha a promessa aqui do Senhor, e o abençoarei, olha a promessa do Senhor. Tornarei famoso o seu nome, olha outra promessa aqui, nesse contexto aqui, ó. E você será uma bênção, quarta promessa, ó. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então, no Antigo Testamento, trouxemos aqui, né, um exemplo, né, da promessa aqui do Senhor para a vida de Abraão. E ainda, irmãos, lá no Novo Testamento, temos aqui o texto áureo da Bíblia, né, a maior promessa aqui, em minha opinião aqui, porque a respeito, né, da salvação do ser humano, lá em João, capítulo 3, verso 16, o que diz esse texto bem conhecido? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que promessa, irmãos, da parte do nosso Deus para a nossa vida. Então, ó, essa obra, né, salvífica de Cristo para os fiéis, né, e abrange também aqueles que dormem no Senhor. Olha o que o autor da revista colocou aqui. Por quê? Porque eles serão ressuscitados, e os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. Uma outra promessa aqui, ó, da parte do nosso Deus. E onde está esse texto? 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18, que diz assim, ó: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança.
Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormirão. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Olha que promessa, irmãos, da parte do nosso Deus. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Amém? Então aqui nós vemos, a promessa do nosso Senhor lá no Antigo Testamento. Vimos aqui também no Novo Testamento, o textuário da Bíblia, João 3,16, e também, irmãos, a promessa para aqueles que já dormem e para aqueles que estarão vivos, diante da vinda do nosso Senhor. Então, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito, como trouxe já a definição lá no começo da aula. Ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Naquela primeira oportunidade, eu disse aos irmãos que o que é uma promessa? Uma promessa é quando nós nos comprometemos a realizar algo, ou alguma coisa para alguém. E da parte do nosso Deus é o que? Da parte dele, como o autor da revista pontuou aqui, podemos afirmar que da parte do nosso Deus é um comprometimento dele em nos estar abençoando. O salmista vai dizer, que a salvação vem do Senhor e sobre o seu povo seja a sua bênção. Caminhando aqui para o segundo subtópico, Deus é infalível, como nós já citamos lá na abertura da lição de hoje também. Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Esta afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis. E quais são esses atributos da parte do nosso Deus que faz parte da sua natureza? A onipotência, a onisciência e o que? A onipresença. E aqui ainda, irmãos, falando a respeito de que as promessas do Senhor não falham, o próprio tema da revista é confie e viva as bênçãos do Senhor, porque é fiel o que prometeu. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, no verso de número 23. Apeguemos-nos com firmeza à esperança. E o apóstolo Pedro vai dizer que a nossa esperança ela é viva. A nossa esperança é o nosso Senhor Jesus Cristo, que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então lá em Hebreus capítulo 10, no verso de número 23, podemos ter a confirmação até do subtítulo da nossa lição deste trimestre todo. Fiel é o que prometeu. A base bíblica aqui, Hebreus 10, capítulo 10, versículo de número 23. Falando um pouquinho mais também sobre esses atributos incomunicáveis do nosso Senhor, eles enfatizam a distinção absoluta entre Deus e a criatura, ou seja, esses atributos somente nosso Deus, somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm, porque são onipotente, são onisciente e onipresente. E o que significa isso? Onipotente, todo-poderoso, onisciente, conhecedor de todas as coisas, as do passado, as do presente e as do futuro. E onipresente, estar presente ao mesmo tempo em todos os lugares. Isso são atributos da natureza do nosso Deus. Amém? Então, o Deus Todo-Poderoso tem essas capacidades como constituintes da sua própria natureza, nos coloca aqui o autor da revista. Por isso, ele não falha e não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? O profeta Isaías contrasta esta verdade dizendo, lá em Isaías capítulo 43, no verso de número 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? Olha só, irmãos, que palavra forte, que promessa,
operando eu, quem impedirá? Quem é o homem para impedir, né, o agir de Deus na nossa vida, né? Caminhando para o subtópico de número 3, temos o seguinte tema: Deus zela por sua palavra. Aqui volto a enfatizar aos irmãos lá nosso texto áureo, né, Jeremias 1:12. Gosto muito, irmãos, deste texto. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então, este subtópico nós estaremos lendo, que a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. E nós já vemos aqui, irmãos, que este propósito, né, ele tem ali, né, quer para a redenção, quer para a condenação. Por isso nós temos como fundamental, né, na nossa vida cristã, Marcos capítulo 16, no verso de número, vou anotar aqui aos irmãos, Marcos 16, no capítulo 16, verso 15, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque, irmãos, a palavra do Senhor ela é clara, né? A promessa dele é de salvação para a nossa vida, mas para aqueles que o aceitarem como seu Senhor e Salvador. Então, ainda complementando aqui, Deus garante o cumprimento das suas promessas, conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias. Lá em Jeremias, como nós já lemos, né, no capítulo 1, no verso 11, e agora estaremos também lendo o verso de número 12. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Amém? Ainda aqui, irmãos, podemos trazer aos irmãos o resumo deste tópico de número 2, que ele vai trazer. A promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus prometer algo, né, a outrem ou a si mesmo. Né? Caminhando para o tópico de número 3 e também o encerramento da nossa lição de hoje, temos como tema tipos e propósitos das promessas de Deus. Aqui nós vamos estudar no primeiro subtópico que existem promessas incondicionais. No segundo subtópico nós estaremos estudando sobre promessas condicionais. E no terceiro subtópico, o propósito das promessas de Deus. Então aqui caminhando para o primeiro subtópico tem como tema promessas incondicionais. As promessas incondicionais são as que independem de circunstância, de tempo ou atitude do destinatário. Por exemplo, Isaías capítulo de número 9, no verso de número 6. Olha só uma promessa incondicional: o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque um menino vos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então esta promessa, ela estava ali sendo feita, né, através da boca do profeta Isaías, incondicionalmente. Nós temos outros exemplos aqui também. O seu nome será Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. É uma promessa incondicional. E há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram. Por exemplo, a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo, como nós lemos lá em 1 Tessalonicenses capítulo de número 4. E também o quê? A transformação dos vivos no arrebatamento da igreja, como nós já fizemos menção do apóstolo Paulo lá em 1 Tessalonicenses. Agora, irmãos, sobre promessas condicionais, né? Nós vimos então incondicional, não depende da circunstância, não depende do tempo, não depende da atitude do destinatário. Agora vamos para as condicionais. Aí é o contrário, né? Aí é o oposto. Por quê? Porque as promessas condicionais dependem das circunstâncias, do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Você não conhece alguém que recebeu uma promessa da parte do nosso Deus e que estacionou e que não fez? Você vai ser um exímio pregador da palavra, mas para isso tem que fazer o quê? Ler a Escritura, estudar, entender. Você vai ser uma levita, um levita na casa do Senhor. Para isso tem que fazer o quê? Se dedicar à música. E aí você vai ser regente do círculo de oração. Mas eu vou procurar então o quê? Subsídios para ser o quê? Regente, né? Nessa parte musical. Então nesse contexto aqui ainda, podemos trazer aos irmãos um exemplo. Ao longo da Bíblia encontramos muitas promessas condicionais. Por exemplo, lá em Êxodo capítulo 15, no verso de número 26, que diz assim, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, olha a condição, se
ao seu Deus e fizerem o que ele aprova, se, olha a outra condição, derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Então, essa promessa aqui era uma promessa o quê? Condicional. Outra, ó, promessa de receber o perdão de Deus condicionadas a perdoar o próximo que nos ofendeu. Onde isso? Lá no Pai Nosso, Mateus capítulo 6, do verso 14 e verso 15, que diz assim, ó, pois se, olha lá o se, né, proposição condicional, perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se, olha de novo a condicional, não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Isso aqui é muito forte, irmãos, muito forte. Está condicionado, está condicionado. Se nós perdoarmos aqueles que nos ofendem, nós seremos perdoados por Deus. Mas se nós não perdoarmos, a palavra do Senhor ela é clara, ó, diz assim no final, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as vossas ofensas, as suas ofensas. Ainda, ó, nesse contexto, ó, promessas de permanecer no amor de Deus se guardar os mandamentos de Cristo. Olha João capítulo 15, no verso de número 10, o que diz. Se, ó, de novo, se, condicional, vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Então nós temos que permanecer no amor de Deus, entendendo esse contexto aqui de promessas condicionais, né? A morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário nos garantiu, como nós já lemos, a salvação, a vida eterna. Mas nós temos que estar o quê? Permanecendo nos seus mandamentos para poder sermos, né, lá no final da nossa carreira, né, como o apóstolo Paulo vem dizer, né, combati um bom combate, né, terminei a carreira e guardei a fé. Ou seja, lá no final, e Salomão também vem trazendo, né, que o que importa não é o início das coisas, e sim o final das coisas. Então temos que permanecer no amor, né, nos mandamentos de Cristo, para podermos estar herdando a nossa vida eterna. E o terceiro subtópico vai tratar sobre o propósito das promessas de Deus. Então nós já vimos que ao longo da Bíblia percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. Vamos aqui ver alguns deles. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. Lá em Gênesis capítulo de número 1, verso de número 27. Então, este primeiro aqui é Deus estabelecendo a aliança com o ser humano. No segundo, considerar, né, reconsiderar, melhor dizendo, o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um justo. Noé, lá em Gênesis capítulo 9, do verso 11 ao verso 17, quando Deus ali estabelece, né, e dá uma outra oportunidade ao ser humano, ali a gente sabe do relato bíblico, né, veio o dilúvio sobre toda a terra, e Noé e sua família, eles foram ali preservados pelo Senhor, para que a raça humana tivesse continuidade. E ainda um outro propósito, a gente pode trazer aqui como o terceiro, seria mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão, lá em Êxodo capítulo 19, verso 5 e verso de número 6. E além desses três, né, propósitos que nós trouxemos aqui, um dos grandes propósitos de Deus fazer promessas e realizá-las tem a ver com o zelar pela sua palavra, como nós estamos enfatizando desde o início da aula. E também o que? Aprofundar o seu relacionamento conosco, conforme nós já lemos em Isaías capítulo 55, do verso 11 e verso de número 12. Então, irmãos, como resumo para este tópico de número 3, temos o seguinte: ao longo da Bíblia, Deus revelou diferentes propósitos para fazer cumprir as suas promessas. Nós vimos aqui uns 4, 5 deles aqui na nossa revista e na nossa lição de hoje. Temos como conclusão, então, para a aula de hoje, Deus é soberano e zela pela sua palavra. Nós aprendemos que a promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo ou com alguém, né? É um compromisso de Deus, né, de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais, como nós estudamos aqui, E vimos que um dos maiores propósitos, né, dessas promessas é estreitar o relacionamento com Deus
nosso Deus Todo-Poderoso. Então, que Deus nos ensine a confiar nele e aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 2, que trará como tema as promessas de Deus para Israel. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério, o seu trabalho, em nome de Jesus.